Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para METAI, né? Seja o que for. Esta aula, como você pode observar, é para o concurso do resumo PM Alagoas, né? Eu fiz um resumo PM Pernambuco aqui, mas para vocês é PM Alagoas, beleza? Desculpe aí. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. O conteúdo é História Geral. Hoje nós vamos falar sobre Grécia, parte 1. Mas lembrando, aqui no canal no YouTube, você acessando o canal no YouTube, você se inscrevendo, que nos ajuda muito, você entrando depois lá dentro do canal Istisat, na playlists, né? Você tem várias playlists onde se destaca História da América, História Geral e História do Brasil, que serve muito para vocês. Essas três aí, História da América, História Geral e História do Brasil, são super completas mesmo. Tranquilo? Conteúdo muito bem detalhado. E a playlist de Meio Ambiente com o professor Igor, que ajuda vocês também aí na parte de geografia e também na parte de meio ambiente. Lembrando, essas quatro aí marcadas com essas setinhas, essa aqui de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente, são super completas, beleza? Tranquilo? Ok? Beleza? E também tem essa aqui, resolução de exercício, que ajuda também para vocês. Ok? As outras playlists são para pré-militares, Enem e tudo mais. Tranquilo? Aqui nessa aula vamos falar sobre Grécia, né? Mas, como já explicado na introdução, aqui um resumo dos principais temas. Aqui na descrição dessa aula, embaixo aqui dessa videoaula, tem as descrições. Vai ter um link que vai te transportar. Vai te teletransportar. Nossa senhora, professor. Você está vendo muito viagem para o futuro aí. Vai te levar esse link para as aulas sobre Grécias, que estão aqui nessa playlist de História Geral que eu comentei para vocês, que são super completas, beleza? Aqui embaixo nas descrições vai estar o link levando a essa aula. O período pré-homérico, né? Lembrando, a Grécia, pessoal, a história da Grécia Antiga é dividida em fases. Período pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. E também o helenístico, beleza? Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente? A gente fala de Grécia Antiga, mas a Grécia Antiga, pessoal, já é um primeiro adentro. Não existia um Império Grécia, né? Um Reino Grécia. Como eu já falei para vocês lá atrás, no vídeo sobre Mesopotâmia. Existiu na região da Grécia, ou seja, na Península Balcânica, na Grécia Antiga, cidades-estados. Essas cidades-estados tinham sua autonomia política, militar e econômica. Então, elas não eram unificadas. Cada cidade tinha seu próprio governo e andava com suas próprias pernas. Só que o que configurava como sendo Grécia, como o mundo grego, era o quê? Os seus compartilhamentos entre a cultura e a religião. Lembrando, religião politeísta e a cultura grega nesse caso, beleza? Tema mais específico vai estar aqui nas descrições abaixo sobre mundo grego, beleza? Ok? Período pré-homérico. Pessoal, esse período pré-homérico e também homérico, nós baseamos muito nas histórias da Ilíada e de Odisseias, né? Do próprio Homero, né? A Ilíada conta a guerra de Troia e a Odisseia conta a volta de Ulisses da guerra para a sua terra natal, Ítaca, né? Ou também chamado também Ulisses de Odisseu. Tranquilo, pessoal? O período pré-homérico, o que é mais importante aqui? É a formação do mundo grego. É quando começa a se formar o tal mundo grego. Nesse caso, você tem o desenvolvimento, principalmente aqui da civilização mais destacada, a creto-micênica. Ou seja, a civilização cretense, a que fica lá na ilha de Creta. Tranquilo? Beleza? Ok. A sua principal atividade comercial. Mas o que significa mais ainda esse período homérico, pré-homérico, é o que? A chegada de novos povos. Já existiam povos lá na Grécia, na Península Balcânica, né? Povos autóctonos, né? Esses povos ali são esses povos que já existiam, que já estavam ali. E o que vai acontecer é que vai chegar outros povos de fora, os povos chamados indo-europeus. Entre esses destacamos os jônios, os eólicos e os aqueus, e também os dóricos.
serão povos que vão chegar, vão dominar aqueles que estão aqui, ou então povos que vêm e dominam os que já chegaram. Beleza? Domina todo mundo. Os dóricos, pessoal, esses últimos aí, serão muito característicos do seu poder militar, né? E os dóricos serão importantes por causa de quê? Quando eles chegam com seu poder muito militar e violento, eles vão começar a empurrar os outros povos que existiam, que chegaram e já existiam na Grécia para outros locais. E nesse caso, pessoal, o que nós observamos é a chamada primeira diáspora, onde esses povos que estavam ali são forçados a sair por causa da invasão dórica. Beleza? Continuando. Período homérico. O período homérico, pessoal, nós vamos ter aí a formação dos genos. O que são esses genos? São grupos familiares ligados aí por parentesco e tudo mais, aonde o líder é o pater, né? É o pai, né? O líder. Nesses genos, pessoal, qual que é a característica dele? A terra é de todos, cultiva para todo mundo, beleza? A autossuficiência se produz para sobreviver. E também não existe classe social e propriedade privada. A partir do momento que a terra é de todos, você não tem propriedade privada e não tem classe social, beleza? Tudo que é produzido é distribuído, repartido para o geno. O problema, gente, é que o geno vai sofrer algumas modificações com o passar do tempo. De geno vai passar para fátrias, o conjunto de fátrias, tribos, e o conjunto de tribos, demos. E depois, a reorganização de tudo isso, as chamadas polis, cidades-estados. Tranquilo? As cidades-estados, o que são essas cidades-estados depois dessa evolução toda? É nada mais nada menos o resultado da desagregação desse carinha aqui do geno. Isso acontece através de quê? Pessoal, nós temos que entender uma coisa. Gente, o mesmo número de habitantes que começou, óbvio que depois vai aumentar. O problema é que esse crescimento populacional vai aumentar tanto que o próprio geno não vai conseguir alimentar, não vai conseguir abastecer todo mundo dentro desse geno. Ou seja, aquela característica de autossuficiência agora se perde. E o pater, o líder, ele fica numa situação meio difícil. Por quê? Se o geno não está conseguindo ser autossuficiente, o que ele faz? Ele divide as suas terras, o geno, para pessoas. Dá um pouco de terra para esse, dá muitas terras para tal, e outros ficam sem terras. Ou seja, ele começa a partir o geno. A partir do momento que ele começa a distribuir terras, ora, muito para uns e poucos, e também nada para outros, o que acontece? Nós temos a criação de duas coisas. A propriedade privada e a classe social. Por quê? Propriedade privada, você está repartindo terras, dando para alguém. E classe social, uns têm muitas terras, outros têm poucos e ninguém tem nada. E tem muitos que não têm nada. Beleza? Então essa é a desagregação do geno. A partir do momento em que o crescimento populacional acontece, você tem a perda da autossuficiência e, consequentemente, a partilha, onde você cria propriedade privada e classe social. Degregação do geno. O problema é que muita gente fica sem terras e você vai ter conflitos dentro dessas polis que vão se organizar e tudo mais. Essas pessoas que estão sem terras, elas vão o quê? Procurar novas terras. Ou então vão virar escravos por dívida. Vão trabalhar e virar escravos por dívida. Isso, a procura de novas terras, a procura de colonizar novos territórios, para essas pessoas que não têm nada, é a tal da segunda diáspora, aonde nós vamos conhecer o crescimento da chamada Magna Grécia. Então todas aquelas ilhas em volta da Península Balcânica vão começar a ser colonizadas por causa dessa falta de terras dentro do continente. Você vai observar também que o sul da Itália também você vai ter a formação de cidades com cultura grega. Depois, lá na frente, nós vamos observar que os romanos, a cultura romana também absorveu a cultura grega, beleza? Mas o que nós observamos é o quê? É que essas pessoas sem terras, elas vão procurar novas terras, a segunda
diáspora. Tranquilo, pessoal? Lembrando que o território grego, pessoal, é um território um pouco montanhoso. Então tem muitos lugares que as terras não são férteis. Isso facilita muito. Beleza, pessoal? A partir do momento que nós criamos classes sociais, pessoal, nós temos aqueles que têm muitas terras, que em determinadas regiões terão nomes diferentes. Eupátridas e entre outros. Beleza? Os caras que vão ter poucas terras, proprietários, de orguais, e aqueles que não têm nada. Beleza, os tetas? O que nós observamos aqui? A diferença de diáspora e de êxodo é muito importante. Por quê? Êxodo, pessoal, é quando sai um grupo de pessoas de um determinado local e esse grupo de pessoas que saiu chega a outro determinado local, todo mundo junto. Beleza? Sai do ponto A e vai para o ponto B. Óbvio, matemática. A diáspora já é diferente. Esse determinado grupo, ele começa a sair daquele local onde ele estava e começa a se dispersar durante a sua caminhada. Um vai para um lugar, outro vai para o outro. Essa que é a diferença de diáspora e de êxodo. Beleza? O outro período que vai vir é o chamado período arcaico. O período arcaico, pessoal, será o quê? A evolução dessas cidades-estados, o crescimento muito grande dessas cidades-estados, né? Aí, nesse caso, nós destacamos Atenas e Esparta. Lembrando, aqui embaixo nas descrições está o link remetendo vocês à aula da playlist de História Geral sobre Grécia, beleza? Lá estou explicando tudo. E a descentralização. Por quê? Como eu falei para vocês, não existe um império grego. Existe um mundo grego, onde essas cidades compartilham de cultura e religião parecidas. Tranquilo? Porque essas cidades e estados têm a sua própria autonomia, seja política, econômica ou militar. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula, nós observaremos o período clássico. Né? No período clássico, nós vamos observar o declínio dessas cidades e estados, principalmente através das guerras, né? E vão enfraquecer duas guerras principais, a Guerra do Peloponeso e a Guerra Greco-Persa. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula voltaremos aí com um resumão PN Alagoas. Canal no YouTube, o East Sattler. Valeu, pessoal!